Começando mais uma live. Bem-vindos. Boa tarde. Essa é clássica, hein? Essa é das clássicas. Tudo bom? Márcio Luckner, tudo bom? E aí, Delá? Ô, Delá, vou colocar uma outra aqui em homenagem a você, hein? Boa tarde, moçada. Boa tarde, Janderson. E aí, Eduardo, já tá aí. Oi, Vanessa. Tudo bom? Aquela clássica lá. Quem lembra dessa aí, ó? Faz um dedinho assim, ó. Quem lembra dessa aí, ó? Bateu um TBT com essa música. Ó, aí sim. Tudo bom? Bem-vindo, bem-vindos. Dá um oi pra galera aqui, ó. Tô dando uma cena aqui pra vocês também. E aí, Leonardo, tudo bom? Vocês estão falando de onde? Ó, eu tô aqui de novo na minha casa. Minhas camisetas da Fertilaco Store estão sujas. Tô com o uniforme da empresa. Viu, Vanessa? Deixa um recado pra você aí, tá? Vocês que estão chegando agora, vocês podem ver que tem um link no bio. Hoje eu não copiei ele. Não vou colocar aqui fixado nos comentários. Mas tem um link na bio aí do Instagram que vai levar você para todas as nossas redes sociais aí, o site da empresa e o site da Fertilac Store, tá bom? A Vanessa só coloca o olhinho, né? Olha que caneca legal aqui, ó. Estamos chegando. Vocês falam de onde, pessoal? Eu tô em Araras, São Paulo, tô na minha casa. Home office forçado. De onde vocês estão falando aí? Pessoal, você fala de onde? Vanessa, você tá falando de onde? É só entrando aí. Chegando, mais um pouquinho. Ah, o Charles chegou aí pra nós, pra ajudar a galera também. O Alexandre Fabres lá de Passo Fundo. Dauro Schmidt de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eduardo de Maringá, Paraná. Janderson Melo lá de Poços de Goiás. Divisa com a Bahia, ó só, rapaz. Márcio Lucas de Cascavel. Thales Pérez entrou. E aí, Menegildo Tubiara, tá firme, hein? Vanessa de Itu. Fernando Vieira lá de Querência. Leonardo. Mota Leonardo de Uberlândia. Elton de... Opa, falei errado, né? O Elton de Uberlândia e o Leonardo de Petrolina. Foi mal aí. Adelar de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui, Adelar. Vou achar sua aqui, ó. Pera aí. Ó. Essa é a homenagem a quem vai ser escolhido para participar da live de hoje. Ah, mas isso é verdade. Ó, a gente tá fazendo assim agora. Perguntem, tá? Encham aí os dois que vão estar conversando com a gente hoje de pergunta. E a gente vai escolher aí a uma pessoa para perguntar. Tá ao vivo. Então a gente vai chamar você para perguntar ao vivo aí. Isso não é para inibir não, viu? Pode perguntar mais. Ó, o Conrado falou para escolher a Vanessa. Pessoal, ó, vamos começar hoje o tema da live. A gente vai falar um pouco sobre amenizar, né, atenuar estresses potenciais na safrinha para extrair o maior potencial da safrinha. Vamos escutando aí um pouquinho a música. Tá boa aí? Ô Charles, estão pedindo, a Vanessa pediu para eu colocar você, então coloca uma camisa aí, tá? Fica no jeito aí, termina de almoçar rapidinho. Bavalismo puro. Daqui a pouco a gente te chama, hein, Charles? Beleza? Vou chamar. Taboy cortou a cabeleira. Meu amigo, tava feia aquela cabeleira lá. Esse negócio de quarentena aí, nem os barbeiros aí, os cabeleireiros tá trabalhando. Empresa de quê mesmo, Mário? Oh, muito bem, perfeito. Meu nome é David Bueno. Quem tá já acompanhando já me conhece aí. Trabalho como gerente de desenvolvimento de mercado na Fertilaqua. A Fertilaqua é composta por 3 empresas, né? Um grupo. Aminoagro, Dimicron e Máximos. E hoje a gente está completando aí, se eu não me engano, 2 semanas, né, de live. Hoje está num horário diferente, 12:30. Normalmente as lives são às 19 horas. E hoje a gente vai falar com o Eduardo Cancilieri e com o Geraldo Rocha Sobrinho sobre amenizar estresse, né, para extrair potencial da safrinha, tá bom? E eu vou chamar o Eduardo já. Vou colocar o som aqui de novo. Bagualismo puro. Eduardo, se prepara. Oh, chegando. Câmbio? Câmbio.
Deixa eu dar um pause aqui na música. Boa tarde, e aí, como vai, David? Como vai, galera? Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, moçada veio aí, para almoçaram todo mundo rapidinho, eu também, pra estar aqui na live. Thomas entrou, Aposto que tem muita Thomas. gente que tá comendo com uma mão e assistindo, segurando o celular com a outra. Por nada, Romário. Ó, fica com a gente aí, Romário. A gente, só para responder o Romário, ele perguntou do que é. A gente, no Instagram da empresa, tem lá a agenda de lives que a gente tem. Pode mandar sugestão de tema também. A gente tem recebido alguns muito interessantes que a gente vai estar tratando nas próximas semanas. Mas vamos lá. Ô, Eduardo, muita gente já acompanha a gente, mas também a gente tem recebido muitos entrantes aí, muita gente nova, muitos seguidores, né? O nome certo é seguidores, não estou muito acostumado. Mas se apresenta pra gente, pra galera, de onde que você é, o que você faz, região. Então, David, meu nome, como a turma está sabendo aí, meu nome é Eduardo Canciller, eu faço desenvolvimento de mercado aqui na Fertilaqua, no Paraná, Santa Catarina e Paraguai. Então, a minha especialidade, na verdade, é solos, onde eu fiz doutorado na Universidade de Lavras, e a gente está aí, rodando o Brasilzão aí, e aprendendo cada dia mais sobre as lavouras aí dos agricultores, para compartilhar conhecimento com a turma. Tem uma curiosidade, duas curiosidades do Eduardo. A primeira, que ele fez uma parte do doutorado, né, no exterior. Não sei qual foi o país? Isso foi na Austrália. Eu passei um ano lá aprendendo com os gringos um pouquinho. Legal. E a segunda, que a esposa dele é francesa, moçada. Rapaz, David, se você souber o trabalho que me dá explicar quando eu falo que a minha esposa é francesa e a turma pergunta, nossa, que legal. Aí eles perguntam se eu conheci ela aqui ou na França. Quando eu falo que foi na Austrália, é um negócio assim de outro mundo. Não, mas tá entendido. Bom, ela tá ali assistindo, hein? Eita, então você fica esperto aí. Fala pra ele tirar um soninho aí, enquanto a gente conversa. Ô, Eduardo, vamos lá. A gente quer falar de safrinha, né? A gente usou o termo safrinha, que é mais comum, né? Mas a gente sabe que tem um segundo termo aí que alguns, a gente até entendo e concordo, às vezes, de ser mais adequado chamar segunda safra. Mas vamos entender, é safrinha ou segunda safra? Não, cara, a primeira coisa é se perguntar por que se chama de safrinha, né? O próprio nome já diz muita coisa pra gente. A nossa agricultura, claramente, ninguém tem dúvida disso, do tanto que evoluiu nos últimos anos, a gente aumentou em tecnologia, adaptação de cultivares, cultivar em novas regiões. Por exemplo, a soja era crescimento determinado, agora é indeterminado. Então, antigamente, quando se plantava a soja de hábito de crescimento determinado, na época certa dela, a gente plantava e colhia no verão, né? E quando se tentava uma segunda cultura após a soja, normalmente milho, a safra produzia muito pouco, porque as cultivares não eram adaptadas para essa condição de clima. Normalmente aqui para o sul principalmente tem frio entrando em jogo, tem a seca, tem muita coisa, e a produção era muito pequena, por isso se chamava de safrinha. Com tudo o que a gente vê hoje em dia aí, cara, foi tanto investimento que a gente fez em cultivares adaptados, cara, um trabalho fantástico de melhoramento genético. A gente está antecipando também o plantio da soja cada vez mais. Então a gente encurtou o ciclo da soja, encurtamos o ciclo do milho, para os dois caberem dentro de uma janela onde o clima permite cultivar. Então, hoje em dia, o que a gente vê não é mais essa safrinha pequena, essa pequena produção do milho, ou que seja, tem muita gente que planta soja, tem muita gente que planta algodão em safrinha, mas deixou de ser uma safrinha. Hoje em dia a produção é quase tão grande. Lógico, não chega o mesmo potencial de você plantar a safra completa verão, mas é um potencial muito alto. Há casos, e talvez esse ano seja um deles, em que o produtor possa ganhar até mais dinheiro na safrinha do que na safra de verão. Olha o preço que a gente tem do milho hoje, com a produção que a gente tem. A gente não falando de milho, claro, né? A gente vê várias reajustes aí de mercado como um todo, não só falando de preço, mas de demanda, de um novo mercado se abrindo, né? Por exemplo, o etanol, a base de milho. Então, assim, até as variedades a gente vê os híbridos, no caso de milho, a gente vê que eles vão se adaptar para esse mercado também. E não vai ser mais safrinha, né, Eduardo? Isso daí eu já lia bastante artigo científico em que se tratava de safras, e eu vejo que entre os pesquisadores, os cientistas, nas publicações mesmo, eles já não falam mais em safrinha já tem um bom tempo, viu? Eu acho que chamar de segunda safra ao invés de safrinha já é realidade.
E a gente, lógico, é muito difícil a gente trocar o nome que a gente chama alguma coisa, mas o termo já está obsoleto, já é passado a safrinha, viu? Pronto, já começamos a corrigir o tema da live aqui. Deixa eu só responder o Romário. Eu e o Romário, aqui na Bahia, trabalhamos com manga. Só para eu te avisar, eu vou dar um spoiler. Depois, Vanessa, você pode reduzir o meu salário aí. Meu salário de influencer, de youtuber e Instagram. Não sei como é que fala, pessoa que fica no Instagram. Mas quarta-feira a gente vai ter a live com o Eduardo Ferraz, tá bom? Viu, Romário? Você falou que tá lá na Bahia, lá é Romário, isso, Romário Souza. Na Bahia trabalha com manga. A gente, quarta-feira, vai ser uma live inteira com o Eduardo Ferraz, tá bom? Então se preparem aí os cintos aí, a Vanessa depois me briga no particular, tá, Vanessa? Por favor. Vamos voltar aqui. Beleza. A gente tem que ter estratégias para também extrair o máximo potencial dessa safrinha. É claro que a gente, perdão, da segunda safra. Quando a gente fala essa segunda safra, principalmente com quem trabalha com grãos, é quase que instantâneo a gente pensar na segunda safra já para o milho. A gente sabe que tem algodão, tem algumas regiões do país, né, que plantam soja também em sequência, que ainda é permitido, algumas regiões pequenas, mas ainda tem. Mas olhar para essa segunda safra, a gente tem algumas condições que são inerentes aí dessa segunda safra. O Adelar está falando que não está conseguindo me ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Você está me ouvindo bem, Eduardo? Aqui tá jóia. Tá joia? Pessoal, se tiverem algum problema, além do Adelar, avisem aí que vamos tentar dar um jeito aí. Mas voltando. Quando a gente vai lá para essa safra, a gente sabe que tem uma condição bem específica da segunda safra. Ó, é muito complicado desvincular o termo, igual você falou. Que é a questão de maior instabilidade de clima, não é, Eduardo? Exatamente, eu acho que esse é o maior desafio de todos quando a gente fala de segunda safra. Por exemplo, esse ano é um ano que aqui na minha região, no Paraná, aconteceu que devido à falta de chuva na época do plantio da soja, o plantio se atrasou, portanto a colheita, e o milho está sendo plantado um pouco mais tarde do que o convencional. Aí a gente, aqui no Paraná, na região sul especificamente, a gente tem 3 problemas associados com isso. Talvez onde a turma está mais para o Cerrado, mais para o Norte, são só 2. Aqui a gente sofre muito com 3 problemas. Primeiro deles, são mais que isso talvez, mas associado a estresse são 3. O primeiro deles é o estresse hídrico, que principalmente no estádio reprodutivo começa a faltar água para a planta. E as chuvas são menores durante o inverno. Aqui no sul ainda, que a gente tem um regime de chuva um pouco melhor distribuído ao longo do ano, não é uma seca tão característica igual no Cerrado, ainda assim a gente sofre com falta d'água. Segundo, frio. Aqui as temperaturas diminuem. Milho é uma planta C4, se beneficia muito da temperatura, então o estresse de frio começa a atacar a planta. Isso sem falar de quando acontece geada, que é aí quando o bicho pega mesmo. E por terceiro ainda falta o período, né, cara? A gente começa a ter dias mais curtos no inverno, quanto mais pro sul pior essa situação fica. Então a planta ela não tem tanto tempo assim de acumular energia. Não tem tanto tempo de luz para fazer fotossíntese. E aí o que acontece? Como que essa safrinha virou segunda safra? Vamos pensar nos estresses então. Primeiro deles, que a gente falou e que provavelmente é um dos mais relevantes, estresse hídrico. Esse termo, eu desafio a turma até a escrever ali nos comentários e me falar há quanto tempo que a gente está escutando falar dessa história de construção de perfil de solo. Há quanto tempo que realmente nós na agricultura acordamos para o fato, precisamos construir um solo corrigido até em profundidade, onde a planta aproveita a água com mais profundidade. Cara, desculpa, Dar, mas assim, até quem é da região pode confirmar, mas a região que está bem à frente disso aí, e se não fizesse isso, não teria mais agricultura lá, é a região lá do oeste da Bahia, né? É um exemplo, porque lá a capacidade de retenção de água do solo é mínima, e que nem a gente estava falando, a distribuição de chuva tem uma seca muito clara. Então, ou você constrói perfil para você acessar mais água, ou você está morto. Eu até brinco outra coisa com a turma, quem estuda muito em solo, que até é a minha especialidade, mas existe um fato curioso. David, você já parou para pensar no porquê que tudo quando a gente fala de solo, todas as nossas referências estão na análise de 0 a 20?
Me Verdade. diz uma coisa, onde que está escrito que existe uma camada imaginária ali que de É. repente a planta para em 20 centímetros, acabou, a vida só acontece dali para cima. E o que tem para baixo, cara? Você já parou Não, para pensar e que não é só análise, desculpa, mas não é só análise, mas toda a operação, toda a máquina, todo o plantio, tudo é desenvolvido, vou exagerar até 20, nem chega a 20, mas tudo é desenvolvido pensado até 20. cara, pensa que o seguinte, o que, que é mais 10 centímetros de solo, sei de 20 para 30? Você já parou para pensar que só aí é 50% a mais? 50% a mais. 50% a mais. Tem gente querendo comprar a fazenda do lado, mas já parou para pensar se você explorar a fazenda que você tem embaixo dessa camadinha que você tem trabalhado? Então, muito do safrinha veio disso daí. Essa gessagem, permitindo cálcio em profundidade para as raízes crescerem, buscarem mais água e sofrer menos com o estresse hídrico, é, por exemplo, um dos fatores que ajudou a safrinha a virar a segunda safra. Juntando isso com os cultivares adaptados, foi a chave do sucesso. É um dos fatores, né? São vários, é tanta coisa, mas isso daí é uma das ferramentas de manejo que foi utilizada. A gente não vai entrar no ponto, mas a gente sabe que o que impulsiona mais isso aí é preço. É como é que eu vendo essa commodity lá na frente. Então, quando eu tenho uma justificativa lá na frente que economicamente é viável, o passo atrás vai sendo dado de melhorar o híbrido, melhorar a cultivar, melhorar a condição de manejo e principalmente como é que eu extraio o potencial dessa segunda safra no preparo desse solo, pensando em um sistema como um todo. E aí a cabeça começa a mudar. Porque antes era, vou fazer grandes culturas, vou fazer a soja, e vou fazer soja, vou fazer milho, mas milho é papalhada, né? Milho nunca dá preço. E hoje você vê um sistema. Eu tenho que ter muito bom rendimento na soja, eu tenho que ter muito bom rendimento no milho. E isso aí passou muito por essas adaptações, né? Olha só, a gente está falando bastante de milho aqui, mas para os meus colegas do Paraguai, não sei se você sabia, David, o Paraguai ele tem aproximadamente 3 milhões e meio de hectares de soja. E destes, aproximadamente 50% é soja safrinha que vira depois. Então, a grande safrinha do Paraguai, lógico, no Paraná não é possível por questão de vazio sanitário e tudo mais, mas no Paraguai, 50% da área de cultivo vira soja safrinha. Então, Cara, é é muita outro coisa. paradigma. Não, imagina o problema que a gente tem de patógenos e tudo mais, mas a conversa é outra. O potencial existe, os agricultores estão querendo explorar. Mais pra frente a gente vai ver o tamanho do É, problema que vai virar, né? pois é, mas é o que eu tava falando, se eu tenho economicamente viável, rapaz, a gente dá um jeito para produzir esse negócio aí, né? Aham, com certeza. Você Então, falou, Pode continuar. desculpa, você falou bastante aí desse preparo do solo para amenizar esse impacto de estresse que é causado por menor perfil de solo, menor exploração do sistema radicular desse perfil de solo. Só que logo depois dessa implantação dessa cultura, a gente tem também uma sequência de estresses aí pela frente, né? Quais seriam eles? Cara, ó, quando a gente pensa no safrinha, a primeira estresse que vem, cara, são os ataques de pragas que vem. Porque quando a gente sai da soja, vai chegando no final da soja, os investimentos vão sendo cortados, não tem mais por que você aplicar tanto inseticida. Particularmente aqui na região sul, a gente tem um problema, cara. Percevejo barriga verde é cruel. Cara, é uma praga que se esconde debaixo da palhada, é difícil de você pegar ela, e ele dá um estresse na planta que ele dura muito mais do que parece. Ele suga a planta quando ela está ainda na emergência, no VE, V1. E o que acontece? Ele injeta uma toxina na planta que desregula completamente o metabolismo dela. Ele muda o metabolismo hormonal, a planta não tem mais energia, diminui taxa fotossintética, diminui crescimento. Cara, o prejuízo vai muito além do só do furinho da folha. E É, esse é um dos problemas sérios. e aí amenizar com ataque direto, né, de defensivo direto, expor aí o Josué tá falando, ó, desalojante nele. Expor, né, fazer uma forma de expor, né, esse inimigo natural, esse inimigo, essa peste aí, essa praga. Expor ao contato mais direto ao defensivo e fazer estratégias para atenuar esse estresse ao longo do trajeto, né? Ao longo do ciclo da cultura. Porque são dois caminhos, né? E aí que entra, por exemplo, até o José Fogaça colocou desalojante neles, faz sentido para duas pragas, tanto para os percevejos que se escondem muito dentro da palhada, quanto para a famosa lagarta do cartucho, né?
que vai. Mas como que você vai, então, potencialmente reduzir esses problemas ali? Aí que entra muito o uso dos bioestimulantes, né? Dos aminoácidos, compostos orgânicos que ajudam na fisiologia da planta. Você vê, o primeiro estresse que a gente falou, hídrico associado com o solo, você não mexe com... Você não vai resolver isso com uma aplicação foliar de qualquer coisa. Você vai resolver na foliar o problema desse balanço hormonal, desse balanço energético da planta, desse estímulo que ela tem. Então, lógico, uma vez a praga controlada, você tem que dar energia e condição para a planta se restabelecer e voltar ligeiro. Ah, perfeito. E aí eu vou tratar esse tema, inclusive, mais a fundo com o Geraldo, eu vou chamar ele lá. Só que assim, além disso, quando a gente faz todo esse controle, eu vou voltar com você e eu vou deixar pimbicando a bola, até anotei aqui, para falar sobre fitotoxidez. Se tem uma coisa que aparece assim, quase que certeza que vai dar uma fita uma hora ou outra. E é bom a gente conversar sobre esse assunto, que levanta muita polêmica, principalmente. Pessoal, podem perguntar, viu? Não fiquem com medo, eu não vou chamar. Se você não quiser atender, você não atende, não tem problema. Mas, Vanessa, hoje o pessoal tá com medo de fazer pergunta aí. Eduardo é bom para responder, pô, pode perguntar aí. Ô, louco. Rapaz, ó, eu vejo o seguinte, quando você fala de fitotoxidez, só falta da briga. Se você deixar uma faca em cima da mesa, sai morte. Valeu. Ó, vou chamar o Geraldo lá, vou passar a bola para ele, tá bom? Depois eu volto com você. Aí, se eu esquecer, tá? Eu anotei aqui, mas se eu esquecer, é tema fitotoxidez, tá bom? Toxidez. Joia. Estamos esperando. Vamos lá. Até mais. Deixa eu colocar a música que pediram aqui pro Geraldo. Doutor Geraldo. Aí, ó. Que tal essa daí, ó? Baiano de Caetité mandou pra você, hein? Deixa eu achar o Geraldo agora. Ah, o Janto disse que hoje só tá aprendendo. Não, Janto, pode perguntar aí, cara. Que é isso aí, rapaz. Que tal Fala, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde, Geraldo. Vou tirar aqui o som. Que música é essa aí, cara? Pelo amor de Deus. O Baiano de Caetité que mandou pra você. Mandou colocar pra você aí. Pessoal, esse é o Geraldo. Se apresenta pra galera, Geraldo, por favor. Principalmente quem tá chegando agora aí, onde você tá, onde você trabalha. Fala, pessoal. Bom, me chamo Geraldo, sou da Bahia. Estudei lá na Bahia, fiz agronomia lá. Junto com o Josué Fogaça aí que tá comentando, ó. O Lucialdo também, que é DM na nossa empresa. Depois do curso de agronomia, fiz mestrado em produção vegetal, lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Em seguida, fiz também doutorado em produção vegetal, fitotecnia. Daí, mais especificamente, a área de atuação, linha de pesquisa lá, foi em doenças de plantas, né? E para ser mais específico, um pouco mais específico ainda, trabalhei com vírus em maracujá, fruticultura. Bom, hein? Tem um entendimentozinho aí, bom, né? Ô, Geraldo, na conversa com o Eduardo, a gente falou bastante de preparar, do preparo que tem que ser feito para o solo para passar por condições de estresse, que não adianta a gente depois só pensar em amenizar. Claro que quanto mais a gente amenizar ao longo do ciclo da cultura, a gente reduz mais o impacto de perdas, né, ao longo do ciclo. Mas, prosseguindo isso aí, depois que eu implanto essa cultura, né, eu tenho o Eduardo até falou de pragas iniciais ali, mas voltando para a cultura em si, e para a gente focar em uma cultura, no caso de milho segunda safra, né, falando certo, milho segunda safra, como que eu olho para essa cultura e identifico onde que não pode, onde que eu tenho que proteger maior essa cultura de estresses potenciais, às vezes até estresses que já são inerentes à própria cultura, o próprio híbrido. Ô, David, bom, primeiro eu achei interessante se focar em milho, porque assim, o Brasilzão é gigantesco, tem diversas culturas aí de safrinha, mas milho domina aí sem dúvida, em termos de área plantada e tudo mais. E assim, é uma cultura extremamente importante para todo o Brasil. E para as principais regiões produtoras, consequentemente. Eu estava assistindo aí a live, né? O Eduardo muito bem aí do estresse, ele vai voltar e vai detalhar isso aí.
Uma coisa que me chamou a atenção, ele começou a falar sobre danos iniciais aí para o percevejo. Eu também tinha pensado em falar sobre isso aqui nessa live hoje. E uma coisa que me chamou a atenção, que me chama a atenção é o seguinte, e eu queria discutir aqui com vocês. Tem um dano causado pelo percevejo, ele causa um dano na folha, e é primário ali, que ataca a folha, causa aquele buraquinho lá, aquela mancha, por conta do estilete, né? Mas tem um dano secundário que talvez seja imensamente maior do que esse dano primário, que é o efeito que ele causa estressante na planta por conta da injeção ali de fitotoxinas, né? Essas toxinas que vão prejudicar todo o funcionamento da planta, todo o desenvolvimento. E isso tem um efeito residual, né? Ele afeta a planta ao longo de vários dias. E assim, controlando, eu vi que o Josué comentou aí para colocar alguma coisa para Desalojar. desalojar, né, junto com o inseticida. Foi falado também do inseticida, mas tudo bem, a gente controla o percevejo, mas aquele dano que ele causou, aquele estresse que ele causou, a gente não consegue controlar somente com desalojante e com inseticida. Então, a gente tem que buscar não só controlar o percevejo, né, deve ser controlado para que ele pare de continuar causando dano, mas também tentar reverter aquele dano que ele causou por causar um certo estresse na planta. Isso vai refletir lá na frente em produtividade. Cada fase do desenvolvimento da planta que tem uma forma de estresse vai causar um dano lá na frente, seja em número de espigas por planta, número de fileiras de grãos por planta, número de grãos por planta. Não, não, é legal você falar desses termos, desses pontos, mas a gente sabe que o milho ele vai formando esses critérios aí de produtividade, né? Quantidade de fileira, grãos por planta, enchimento de grão, ao longo desse ciclo, antes ainda de finalizar lá no enchimento, como a gente é acostumado a ver em dicotiledônia, em soja, né? Para ser mais claro. Que fase aí que eu tenho que cuidar e eu afeto o que desse componente de produção lá na frente? Bom, fazendo um link com isso aí e os principais causadores de estresse aí nas principais fases, né? Nas fases iniciais aí de emergência, né? A gente sabe que tem o percevejo em si ataca as plantas aí em toda a fase do seu desenvolvimento. As fases iniciais aí o percevejo barriga verde, desde planta muito pequena até V6, VN lá, e o percevejo marrom até a fase de espiga, né? Então, assim, desde as fases iniciais, tem insetos que causam danos tanto nas plantas quanto nas raízes das plantas. Um exemplo disso também é a diabrótica, né? Que é aquela A larva alfinete, né? exatamente. A larva dela, não adulto, mas a forma de larva, ataca também as raízes. Então, assim, causa um certo estresse na planta e isso irá refletir lá, por exemplo, de número de espigas por hectare. De cara, logo esse dano inicial e esse estresse inicial vai refletir em uma menor quantidade de espigas por hectare. Então, e assim como vai a planta vai evoluindo, a gente vai separando em fases, né? E cada fase dessa é crucial para a formação de uma parte reprodutiva lá na frente. Até V6, por exemplo, o número de fileiras de grãos em cada espiga, se tiver algum estresse nessa época, irá refletir nisso, diminui o número de espigas. Ou seja, vamos lá, o que acontece ali? Eu tenho a fase da saída dela, de emergência até o V4, mais ou menos, eu tenho a definição do milho de quantidade de espiga por área, de quantas espigas Exatamente. Que eu vou ter. Se eu tiver um dano, no caso que você está falando muito de dano de inseto, eu tenho ali um comprometimento muito grande dessa quantidade de grãos lá na frente. Então vamos lá, ontem o Josué até pontuou um negócio interessante, eu faço o tratamento de semente com bioestimulante, eu tenho um baita ranking, uma baita uniformidade
de saída de plântulas, né? Um stand bem estabelecido. Só que aí Tá eu travando, perco. David. Não sei se sou eu ou se é você. Eu tô vendo bem. Pessoal, vocês estão vendo bem? Se tiver com problema, me avisa aí, Vanessa, me chama, manda no WhatsApp. Mas eu tenho, se eu causar danos, se eu não controlar bem todos esses insetos aí, eu tenho esses danos aí que vão prejudicar a quantidade de espiga por área. Só que beleza, além desses danos aí, o que é possível fazer para estimular essa recuperação? Porque uma coisa é a parte de inseticida e fungicidas e tudo mais, que é a outra área que a gente está trabalhando aqui, mais a parte de bioestimulação e estímulo. A parte de insetos, aí a gente sabe, e é inerente da cultura, tem várias estratégias para se adotar, né? Mas, ó, por exemplo, o Jair, contribuinte fiel aqui, ó, fazer uma carteirinha pro Jair, ele fala assim, ó, quais são os dois principais estresses que na cultura do milho podemos amenizar com o uso de tecnologias, consequentemente entregarmos maior rentabilidade? Quais são as duas fases que são mais críticas para usar, ou quais são os estresses mais críticos em quais fases aí, Geraldo? As fases iniciais dele, eu acho que tudo ali fica praticamente definido ali nas fases vegetativas, né? Da emergência até o pré-pendoamento aí, o começo da floração e tal. Então essas fases iniciais aí são cruciais. Quase tudo fica definido. Desculpa, justifica fazer algum bioestimulante e com a base de bioestimulante que é interessante, porque a gente ouve falar, não, só nitrogênio já responde e acabou. Só que a gente limita muito a eficiência da resposta do híbrido, do milho, no caso que a gente está falando, porque a gente tem uma curva de uso, de uma curva de absorção de nutriente, uma curva de absorção de enzimática. Outra coisa, a gente tem na característica do BT uma enzima específica para determinada resistência. E aí, quando eu tenho uma baixa quantidade de nutrição, essa enzima também fica um pouco deficiente, vamos dizer assim. Não poderia usar esse termo aí, mas para ficar mais abrangente, quanto mais base eu dou para essa enzima, ou seja, quanto eu dou mais estímulo de aminoácido, quanto mais estímulo de precursores hormonais ou equivalentes hormonais, ou quanto mais estímulo de nutrição equilibrada, principalmente focado em micronutrientes, mais eu consigo expressar potencial para essa cultura. E aí, levando em conta o que você falou, V4, V3, V2, até V6, V7, é onde eu defino produtividade, espigas por fileira, e no final, um critério de produtividade muito grande. Se ali estiver bem feito, meu pendoamento, meu enchimento de grão fica mais interessante, né? Então, assim, voltando ao que eu estava falando, tem várias formas, várias maneiras de causar estresse nas plantas, né, por vários fatores. Ataque de pragas e doenças é um. Plantas daninhas também, acaba excretando ali substâncias que têm um efeito alelopático, né, nas raízes, acaba interferindo no crescimento das plantas. Os micro-organismos, fungos mesmo, que atacam manchas foliares, causam também produção de compostos tóxicos dentro das folhas. E diversos bioestimulantes, bioreguladores, existem diversas nomenclaturas aí, mas bioativadores, mas em resumo, acaba tudo girando em torno de extrato de algas, aminoácidos e alguns ácidos orgânicos. Esses produtos eles têm o poder de atenuar esses estresses causados por pragas, por doença, até mesmo estresse causado pelo excesso de calor, de luminosidade e deficiência hídrica, né? Então, esses são os principais aí, atenuadores de estresse em plantas que têm sido utilizados aí na agricultura moderna atualmente. Não, beleza. O Jair respondeu lá? Se não respondeu, pergunta de novo. Qualquer coisa a gente faz um vídeo com você de novo aí, que você foi o corajoso aí. Não teve medo de perguntar, tá bom? Beleza, Geraldo. Então, assim, a gente sabe que inerente à fase do híbrido, ele tem que ser protegido, né? Eu tenho fases aí que definem componentes de produtividade muito grande lá na frente, então tem que proteger. Fora isso, eu tenho as condições hídricas, né? Como é que a gente... Uma coisa que é bem característico da segunda safra é que vai ter alguma restrição hídrica, né? Então, em algumas regiões do país, além da restrição hídrica, tem problemas também com temperatura, diversos outros fatores. Mas, assim, na grande maioria
dos estados, das regiões produtoras, o que limita a safrinha mesmo é restrição hídrica. Se atrasar um pouco o plantio da safra, acaba atrasando muito a safrinha, porque 1 ou 2 dias de atraso na safrinha, de plantio da safrinha, vai refletir em mais de 10, 20 dias lá na colheita, no ciclo dessa cultura. Porque a planta precisa de números de horas de luz, né, por dia para completar seu ciclo. Então, o pico aí de comprimento do dia é em dezembro, isso vai diminuindo aí até junho, né, que a gente tem os menores dias, as maiores noites. Então, quanto mais você atrasar, né, a quantidade de horas de luz por dia para fornecer para a cultura, vai aumentar o ciclo dessa cultura aí, e mais ela vai estar propensa a pegar condições desfavoráveis de umidade aí. Não, beleza. E é assim, outra coisa que é inerente à cultura também dependendo do momento que eu usar e o que eu usar, eu vou ter fitotoxidez, que é o termo que eu anotei aqui, que eu vou voltar com o Eduardo para finalizar com ele, a parte dele, depois eu termino com você. Se prepara aí, tá bom? Tá bem, beleza. Até mais. O Josué mandou um comentário aqui para... Olha lá. É importante ressaltar que por mais que as características produtivas são definidas geneticamente nesse início, a manutenção da sanidade da folha até o máximo possível vai impactar no enchimento. Não, obviamente. E aí, comenta aí, Geraldo. Então, a maioria, né? Eu acho que foi o que o Jair pediu para dizer aí quais são qual é a fase mais importante, fase crucial. Então, todas as fases têm importância, né, cara? Todas. É como o Josué falou aí, enchimento de grão, sem dúvida. Mas, assim, as fases cruciais aí são as primeiras, né? Não, Que mais definem aí fatores de produção. E a gente precisa entender claramente que o captador solar é a folha, e quanto mais saudável ela tiver, né? Quanto mais viável ela tiver, mais eu tenho enchimento de grão, mais eu tenho componente de produtividade lá na frente. Mas deixa eu chamar o Eduardo ali. Pode falar. Depois da polinização, que houve polinização, tudo que houver de estresse ali na planta vai interferir no enchimento de grão. Né? Perfeito. Então, vamos lá, doutor. Deixa eu colocar um som aqui para chamar o doutor. Calma aí. Olha, hoje eu tô rock and roll. Até mais, Geraldo. Doutor Eduardo, te procurando aí. Lembra que é fitotoxidez, viu? Até anotei aqui. Que tal esse som aí, moçada? E aí, voltou? Estamos na área. Ô, Eduardo, fiquei falando várias vezes para eu não esquecer, mas vamos entrar já nessa questão de fitotoxidez. Primeiro que é uma questão inerente também, né? Além de ter certeza que vai ter veranico, ou vai ter geada, ou vai ter fito, né? Rapaz, o meu sentimento é de que eu tô entrando num ringue de batalha aqui pra briga. Mas vamos lá. Então, David, isso daí acontece assim, hoje em dia a gente não tem mais como fazer aplicações separadas. A mistura de tanque vai acontecer e são grandes áreas que os produtores têm para aplicar num período curto, às vezes eles não podem esperar a melhor época de aplicação, o clima é instável e isso tudo entra em jogo. E cara, quando a gente fala de fitotoxidez, é um tema que, infelizmente, se conhece muito pouco sobre a dinâmica da fitotoxidez de produtos aplicados. Veja bem, cara, é comum, quando a gente fala em fitotoxidez, a primeira frase que você escuta é assim, apliquei o produto X e agora, ou a mistura Y, e agora estou com esse baita fitotoxidez aqui, acabei com minha lavoura, torrou tudo, e você olha aquilo lá. Então, é muito comum que se associe o produto que foi aplicado à fitotoxidez. O que é verdade em partes, mas não estão analisando um todo. O que acontece? Fitotoxidez acontece na planta com um conjunto de 3 coisas trabalhando em equilíbrio. Primeiro delas, clima. Segunda delas, planta. Terceiro, produto.
Vou tentar desmembrar um pouco, se for possível, aí o que cada um deles tem o seu papel. Porque produtos clássicos que dão fitotoxidez, vamos falar, por exemplo, de óleo mineral. Qual que é o problema do óleo mineral? O problema é que ele tende a dissolver, atacar a gordura da superfície da folha, a cutícula, a cutina que você tem, e perder um pouco da proteção que a folha tem, até mesmo contra a evapotranspiração e ação do sol, da radiação solar. Aí você já escuta o primeiro problema, radiação solar. Então, quando você aplica esse óleo mineral numa condição de temperatura alta e alta radiação, o que acontece? David, me fala um negócio, quando você está comendo aquela costela lá, como é que acontece quando a gordura está fria e o óleo, quando que acontece quando você esquenta ela? Derrete, né, meu filho? Exatamente, derrete. Não é bem essa palavra que usa? Isso aí, derrete. Derrete. Aí agora vamos além. Nós temos alguns nutrientes que são comumente utilizados na aplicação da foliar, talvez em mistura com óleos. Por exemplo, cobre é um nutriente que até mesmo a dinâmica dele no solo é associada com matéria orgânica. Porque quanto mais matéria orgânica, mais absorção tem do cobre com a matéria orgânica. Então, solos de muita matéria orgânica costumam até ter problema nutricional de cobre. Ou seja, afinidade grande desse nutriente com material orgânico. Isso traz para a gente até algumas dinâmicas nutricionais. Cobre não é móvel na planta quando você aplica foliar. Ele tende a ficar onde você está. Então, por essa baixa mobilidade, baixa solubilidade, ele tende a ser um nutriente agressivo para a folha. Por isso que existe uma dose muito correta e associada com a fonte dele. Aí, beleza. Então, a gente já está associando aqui, estamos falando já de produto. Né? Não necessariamente de um produto específico, mas de algo que vai na formulação do produto. Aí a gente está falando da folha, associado com a temperatura. Então, quanto mais quente tiver, pior o problema do óleo. Se o óleo já dificulta, já prejudica a parede celular, imagina quando o cobre está junto. Aí você esquenta essa folha. E aí, vamos botar na jogada o terceiro fator, vamos pôr a planta em negócio. Qual que é a diferença entre você ter uma planta que já está no reprodutivo, em que toda a energia dela está sendo já focada para o enchimento de grãos, o aparato fotossintético e os mecanismos de defesa da planta já estão começando a baixar sua atividade, porque aquela energia já está sendo convertida para o grão. Ou seja, uma planta mais debilitada, é um velhinho. Aí você joga temperatura, produto, junto, aí é a receita que o diabo gosta, né? Vai causar aquilo lá. E assim, a gente vê muito comentário, mas na primeira entrada de manhã não deu fito nenhuma. Quando eu cheguei pro meio-dia aqui, já era. Pois é, David. Veja bem, esses fatores de fitotoxidez são tão importantes, como diz, a gente não vai falar nome aqui, mas existem grandes multinacionais de defensivos aí que posicionam seu produto até pensando em fitotoxidez, pensando na planta, como é o caso. A gente usa muito fungicida, que são triazóis. Vamos pensar agora de novo, associar uma característica do produto. Esses triazóis, eles possuem uma propriedade que se chama KOW. É uma propriedade de um pesticida. Esse KOW, ele mede a afinidade de uma molécula com gordura. Ou seja, se ele tem uma alta afinidade, ele tende a bater naquele lugar ali onde tem a camada serosa e fica por ali. Quanto maior o KOW, maior afinidade com a gordura, maior o potencial de fitotoxidez. Vou já até mencionar um aqui, tem um tal de proticonazol e tebuconazol, que esses dois são danados. Garanto para você, o KOW deles é alto. Ou seja, por que não então, já que eles são bons fungicidas, eles têm a sua eficácia, vamos posicionar eles mais no cedo, onde a planta tem uma resistência maior e, por exemplo, onde você tem um clima um pouco mais agradável. Mais favorável. Vamos pensar. A gente evidenciou aí características da fitotoxidez, alguns problemas dela. Agora parece que a gente só aumentou o problema, né? Agora como que a gente resolve isso aí? Qual que é a estratégia então? Pensando nessas estratégias de fitotoxidez, claro, levando em conta todos esses três pilares, né? Que é planta, clima e produto, né? Qual que é a estratégia então para não deixar acontecer? Isso eu estou falando tanto de estratégia de aplicações quanto estratégia de posicionamento, né? Exatamente. Então, assim, primeiro é dimensionar muito bem os produtos que você está aplicando.
Tomar muito cuidado com as misturas que você está fazendo, porque elas podem ser sinérgicas, né? Elas podem ser sinérgicas ou elas podem ser até, dependendo da mistura, você pode impedir que uma tenha fitotoxidez. Então, assim, primeira coisa, a mistura de produtos. Segunda coisa, muito cuidado com época e hora de aplicação. Quem trabalha no Mato Grosso sabe que lá quando está 30 graus, é basicamente frio, né? 30 graus no Mato Grosso. Eu que morei um tempo no Tocantins. Para um bom agrônomo, quem quiser ter uma noção, eu tenho um equipamento aqui, ó, até mostrar para vocês. Isso aqui em época de coronavírus agora está sendo usado para outra coisa, usado para medir temperatura. Você pode usar isso aqui para medir temperatura da superfície foliar. Quanto mais quente a folha, maior a chance da fitotoxidez. Então não entra na hora de alta insolação. Não precisa ser nenhum gênio para saber qual que é a hora quente do dia. Não entra se a temperatura estiver acima de 30 e poucos graus ali, ou que seja 25. Quando a sua mistura for perigosa, evite os horários mais quentes do dia. Mas vai existir o caso, você fez tudo que você podia, mas, cara, não teve jeito. Ainda assim, deu aquela queimada na planta, deu aquela torrada. Cada produto tem um sintoma de fitotoxidez diferente, certo? Mas uma característica geral que você tem dentro dela é o seguinte. O dano que você dá na folha, a planta tenta recuperar ela. Então, ela vai gastar energia para construir paredes celulares novas para tentar isolar aquela ferida. Sempre que você tem o dano, que você rompe a parede celular, você vai ter a criação de espécies reativas de oxigênio. Isso daí, então, tanto dá dano oxidativo, quanto consome a energia da planta para tratar daquele estresse. Certo? É igual um doente. Cara, deu uma ferida, o corpo direciona energia para lá para curar. O estado imunológico, vamos assim pensar, energético da planta fica baixo. Então, você imediatamente entrando com alguma coisa que vai trazer de volta a energia dessa planta e vai atuar na redução desse estresse oxidativo, vai ter resultado positivo. E aí que a gente tem a oportunidade de entrar principalmente com aminoácidos, ainda mais aqueles que atua na rota do ácido químico, que está associado com lignina, e também alguns como a prolina, que está envolvido com... Diretamente ao estresse. Diretamente ao estresse e antioxidantes. Extrato de algas também tem efeito antioxidante, então ele também vai ajudar nisso. Além de que, quando você perde a área foliar, você perde capacidade de criar energia. Então, depois disso criar folha, gente. Aumentar a área vegetal, soltar folha nova, energia para a planta, substituir aquela placa solar que está danificada. Eu vou até fazer um comentário. Quando eu causei dano àquela planta, a superfície foliar, a probabilidade daquele dano ser recuperado é muito pequena. Porque uma vez que ele causou dano, é uma reação natural da planta, né? Isolar e matar, vamos dizer assim, matar aquele pedaço ali, fica aquele buraco, aquelas manchas. Característica de fito, né? Acho que todo mundo já viu fito. Ou seja, eu consigo amenizar o dano, mas tem como usar estratégia para também não acontecer esses danos, que foi o que o Eduardo falou. Momento de aplicação, observar a sinergia de mistura, momento que eu digo do dia e momento que eu digo de fase de aplicação, quanto que eu vou usar, e sempre ter a mão da planta, isso aí, perdão, e sempre ter à mão alguma coisa para servir de bombeiro, vamos dizer assim. E naturalmente, quando a gente associa as estratégias de aminoácido, de equivalentes hormonais à base de extrato de algas e alguns nutrientes específicos aí, interessante para a fase que está sendo feita aquela cultura, eu tenho uma recuperação também muito mais agressiva, né, Eduardo? Sim, com certeza. É tudo uma sinergia. E olha só, David, eu vou até roubar um pouco do seu serviço aqui agora, porque eu vi uma pergunta aqui que é tão bacana que eu tenho que responder ela. Não, antes dela, calma aí. Antes de você responder, Toledo, eu tava esperando só você concluir. Toledo, você quer fazer essa pergunta aí ao vivo? Só dá um joinha aqui que eu vou te chamar e você faz a pergunta e eu volto pro Eduardo. Ele fez duas perguntas, então ele fez 2 comentários aqui, ó. É o segundo ou o primeiro que você tá falando? Ia falar do segundo aqui, o último. A primeira que ele falou... Fala o primeiro aí, o Toledo responde a gente aí. Então poderia dizer que para a última aplicação seria interessante tirar o óleo e o cobre?
Ó, primeiro assim, eu imagino que ele está pensando ali já na aplicação de fungicida, né? Que o fungicida naturalmente vai com o óleo e o cobre é um nutriente muito E a importante para referência dele, suplementando. pelo jeito, é soja. Pelo visto sim. Uhum. Então, assim, não. Primeiro porque o óleo é um elemento importante da eficácia do fungicida. Uhum. Você estava tirando tudo, então eu não acho interessante. O que você pode fazer de usar como estratégia? O cobre é um elemento pouco móvel. Então, eu partiria mais para o cuidado de você fracionar talvez as suas aplicações de cobre. Em vez de aplicar ele tudo de uma vez numa dose alta, a dose baixa de cobre ela vai reduzir muito o risco de dar fitotoxidez. Então, mesmo associado ao óleo, você ainda assim consegue ter uma aplicação segura. Então, baixa a dose e faça 2 aplicações. Você deve ter 2, 3 entradas de fungicida. Coloque uma menor dose em cada uma das entradas. Você constrói uma planta dessa forma mais resistente, porque o cobre é importante até mesmo pela sanidade e pela construção de parede celular, que ele está envolvido na síntese de lignina. Também ele é envolvido na sanidade. Ele envolve no mecanismo antioxidante da planta. Sim. Então é importante ele estar presente. Então eu não tiraria, mas eu fracionaria a dose e tomaria cuidado com os outros fatores. Não entrar na hora de sol quente, cara. Sol quente, óleo e cobre é uma mistura sinérgica para você acabar com a tua planta. Então, tomar cuidado. Vamos diminuir os outros fatores. Onde a gente pode trabalhar sem tirar o óleo? Trabalhar na temperatura. Não, beleza. Antônio Toledo, e aí? Sumiu, cara. Agora ele não vai perguntar mais. Pode perguntar? Antônio Toledo? Não? Então, vou fazer só vou fazer o comentário dele, ele não falou nada. É verdade que o limite de porcentagem ou de concentração de sais e nutrientes na folha, sem ocorrer fitotoxicidade, seria 2%? Ou seja, 2% é o limite de concentração de sal para não dar fito? Cara, essa pergunta é excelente para a gente discutir. Primeiro, se você analisar a pergunta, o que ela traz? Ela só traz um dos 3 pontos que a gente tem de fitotoxidez. Ela traz o produto. E quando eu falo produto, eu estou pensando não só no ativo da cauda, mas a cauda como um todo. Então, quando ele fala 2% da cauda, você tem que pensar também na dose. Na dose que eu digo concentração. Alguns produtos eles não podem estar muito concentrados na cauda. Porque quando você trabalha com baixa aplicação, baixo volume de aplicação, 2% de 30 litros por hectare é uma coisa. 2% de 150 litros por hectare é outra coisa. E a cauda vai se manter nas mesmas folhas e existe a concentração local da gotícula. Então é uma interação bem complexa. Então, eu não tomaria 2% como uma verdade absoluta. Depende do nutriente. Nitrogênio foliar em milho, por exemplo, eu sei que o milho aguenta muito mais que isso. Agora, se você pegar uma cauda com micronutrientes metálicos de baixa movimentação, como cobre, manganês e zinco, e colocar isso numa cauda com óleo, garanto que 2% já é demais. E aí que entra. Esse 2% ele pode ser totalmente seguro quando você aplica sobre boas condições, dependendo da mistura e dependendo da fase da planta, ou lá no final da soja, for uma mistura de micronutrientes com óleo, ela é danosa. Agora, se for uma mistura de, por exemplo, potássio muito usado para enchimento de grão, 2%, cara, aguenta tranquilo. Se for um carbonato de potássio, um cloreto, esses produtos geralmente de enchimento de grão, aguenta até mais de 2%. Não, lembrando perfeito. sempre, observar o tripé. Isso, sempre o tripé, perfeito. Só para complementar, o Antônio Toledo disse aqui que está sem áudio, e ele perguntou, naquela pergunta do cobre, do óleo, ele perguntou se também acontece com potássio. Acredito que a resposta eu já sabe, mas é bom você comentar. Sim, sim. Então, assim, ele acontece em menor intensidade. Primeiro porque o potássio é um nutriente muito mais, tem uma solubilidade maior, ou talvez a solubilidade não seja a palavra, mas na planta ele não se liga em compostos orgânicos. O potássio ele tem uma característica única dele. O potássio não faz nenhuma ligação com elementos orgânicos. E por isso ele é muito móvel na planta. Então quando você aplica um produto de alta concentração de potássio, ele tende a não ficar só no local que você aplicou, mas se diluir na planta como um todo. Então normalmente produtos de potássio é muito difícil você causar a fitotoxidez dele. Mas, indo além do efeito do elemento isolado em si, pensando na salinidade da cauda, sim, ele pode potencializar.
certo? Sim. Se você já tem uma cauda que daria fito e você adicionou mais o potássio em cima, pode ser que você intensifique um pouco o problema. Com outros elementos talvez seria pior. Perfeito. Eduardo, obrigado. Ficou algumas perguntas ali para trás, depois a gente vai revisitar elas. Vou pedir só para você concluir. Tenho 6 minutos, eu vou finalizar com o Geraldo a live, mas não vou voltar mais com você. Muito obrigado. Vou até usar o comentário do Jair aqui, ó. Rapaz, você tem um HD na cabeça. Bom demais, cara. Agradeço aí a participação. Obrigado pra turma pelas perguntas e participação. Estamos aí disponível para tirar dúvida, conversar, trocar ideia. É nóis, gente. Vamos aí trabalhar para uma agricultura cada vez melhor e o agro não para. O agro não para. O Eduardo, vocês podem falar com ele diretamente, é @eduardo.canceliar, né? Isso mesmo. Estamos à disposição. Tá, o nome dele acho que fica aqui na live. E tem o direct também da Fertilac, que aí você fala com ele e com todo mundo que você quiser aí, tá bom? Até isso mais, aí. Eduardo. Obrigadão, viu? Vou chamar o Geraldo. Valeu, obrigado, David. Tudo de bom. Até mais. Vou colocar o som aqui. Em homenagem a Marília Mendonça, choradeira que foi ontem. Cortei ele, ó. Vamos escutando aí, vamos chorando aí enquanto eu acho o Geraldo. O cara é fera, né, moçada? Vou chamar outro fera aqui, peraí. Chora, chora, moçada. E aí, doutor? Valeu, David. Bom, cara, você vai ter uma missão quase impossível. Você tem 3 minutos, mais ou menos, para você apresentar. Eu acho que é interessante fazer um resumo. É muita informação, muita coisa, muito comentário. Mas como é que a gente consegue resumir isso aqui e tirar algumas lições para uma conclusão, vamos dizer assim, do dia de hoje? David, eu penso assim, que não tem como a gente diminuir a temperatura do grosso, não tem como a gente colocar para chover e ter umidade ideal no solo o ano todo. Sempre vai existir PCB de barriga verde, sempre vai existir doença de plantas. Então, o estresse é comum nas culturas. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com ele. A gente consegue lidar muito bem, trabalhar isso com ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição aí. Existem inúmeras empresas que trabalham com bioestimulantes para recuperação de estresse. Existem diversos produtos no mercado aí. Só procurar empresas idôneas, né, que tem produtos de qualidade, com matéria-prima de qualidade, efeitos comprovados. Então, assim, tem diversas formas de trabalhar estresse em plantas, de atenuar esses estresses em planta para que não interfira na produção posterior. Perfeito. Procure a Fertilac, aminoácido de micro e máximos. A gente tem soluções também. É isso aí. Ó, muito obrigado, Geraldo. Desculpa ter cortado muito seu tempo. O pessoal ficou interagindo bem lá com o Eduardo. Não dava para cortar ele, tá bom? Não, tava muito bom assistir a live com o Eduardo. Ele fala muito bem desse tema. Parabéns aí ao Eduardo. Não, e parabéns a você também. E a você também pela condução aí. Obrigado, moçada. Ó, obrigado quem acompanhou até aqui. Estamos finalizando a live. Tem alguma música que vocês querem colocar? Eu tenho 2 minutos aí. Coloca aí nos comentários aí que eu vou ver se eu acho aqui. Mas vamos finalizar. Agradeço demais, Geraldo. Vou pedir para você se despedir da galera. Hoje a gente não teve ninguém para a gente chamar. O Toledo arregou. A gente ia chamar ele. Ô Toledo, obrigado. Tá te agradecendo, Toledo aí. Mas ele arregou. Ô Herminho, próximo a gente te chama, viu? Só agradece a moçada aí, Geraldo, por favor. Valeu, Toledo. Era pra você ter entrado aí, cara, na live. Você tá acompanhando as lives aí já faz tempo. A gente quer ver sua cara aí também, cara. Bota uma roupa aí da próxima vez. Pega um celular que tem áudio aí pra acompanhar a live aí com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado pela participação. Até mais. O Herminho disse beleza. Então, Herminho, se prepara que a próxima vai ser pra você, hein, meu amigo. Chama ele da próxima dele. Aí, ó, arruma uma... Ó, Barões da Pisadinha. Meu cara, vou ver se eu acho isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Barões da Pisadinha. Se não achar, coloca... Achei aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, e vamos finalizar com isso aí, ó. Valeu, Janderson. Herminho, se prepara. A gente vai mandar o tema aí antes.
Mandem as perguntas, moçada, e vem participar com a gente, tá muito interessante. Muito obrigado mesmo pela participação de todo mundo. O link na bio aí tá falando, tá direcionando para várias redes. A gente montou um site com muito conteúdo também, tá bom? Tem o YouTube. A gente vai colocar essas lives aqui, tá lá no YouTube disponível. A gente vai criar podcast também, tô fazendo o spoiler. E quarta-feira que vem, já temos uma certeza, vai ser Eduardo Ferraz, tá bom? Acompanha a gente, até mais. Muito obrigado aí. Vamos curtir a música até o final. Até mais. Falou, Geraldo. Ó, tá finalizando aí, ó.